Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês, beleza? Então hoje nós daremos continuidade ao vídeo sobre a Proclamação da República. Segundo fator, agora a questão militar. Acompanhe comigo, por favor. Queridos, após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganha uma grande importância. Até então, até esse conflito, o exército brasileiro estava relegado à segunda importância. Por quê? Até esse momento, a Guarda Nacional, que foi criada em 1831, durante o governo regencial, né? Lembrando, governo regencial, nosso segundo governo regencial, ele vai de 1831 até 1840, até o golpe da maioridade. E durante o período regencial, as províncias, né, a elite liberal brasileira, ele vai criar, né, essa guarda nacional, que era uma guarda de quem, gente? Era uma guarda, é o exército das províncias. E até aquele momento, né, o exército brasileiro, então, tinha uma segunda importância como armamento militar, né, como proteção militar do nosso território. E aí, lembrando que aquela guarda nacional era comandada pelos coronéis, né? O coronel era aquele grande oligarca da região que tinha uma grande importância tanto econômica, política e social. E aí, gente, o nosso exército, né, relegado à segunda importância, ele não era permanente, né, ele era provisório, ele era convocado de tempos em tempos. Entretanto, após a sua grande participação durante a Guerra do Paraguai, após a vitória brasileira nesse conflito, o exército brasileiro, após a Guerra do Paraguai, ele se torna o que, gente? Um exército profissional e permanente. Então, pós-Guerra do Paraguai, o exército brasileiro, ele mostra a sua importância. E aí, esse exército brasileiro, gente, terá um plano político para o Brasil. O nosso exército, sim, tinha como interesse, tinha como objetivo, né, participar da política brasileira. Os nossos militares, o exército brasileiro, né, esses militares participantes do exército brasileiro, eles eram o que, gente? Eles eram positivistas. Sim, o exército brasileiro seguiu o ideal positivista. Basicamente, né, se você quer lembrar do positivismo, lembra da bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ordem e progresso é o lema do positivismo. E aí, que ordem é essa dos positivistas? Que progresso é esse, gente, dos positivistas? Essa ordem seria o que, gente? Uma república centralista. Ou seja, uma república centralizada. Na figura de quem? Na figura do presidente. Então percebam, esse projeto político dos militares, né, que eram influenciados pela ideia positivista, era o que, gente? Era totalmente antagônico, totalmente diferente, né, da monarquia. Na república centralizadora, essa república onde o presidente iria centralizar o poder, a monarquia não tem voz, a monarquia não tem vez. Ok? Então esse é um projeto que totalmente diferente, divergente da monarquia. Além disso, né, essa ordem, então, seria o presidente centralizando o poder e levando um progresso. Esse progresso, gente, seria conseguido, alcançado através da abolição da escravidão, de uma questão social do positivismo, uma questão social que os militares eram favoráveis. Os militares brasileiros, naquele momento, né, o exército brasileiro, ele era o que, gente? Ele era favorável à abolição da escravidão, ou seja, à libertação dos escravos. Também eram favoráveis ao voto dos alfabetizados, sim, para eles, todas as pessoas alfabetizadas deveriam votar. E lembrando, até esse momento no Brasil, como era o voto? O voto era o que, gente? Era um voto censitário. E aí, o que é esse voto censitário? O voto censitário é um voto por renda. Ou seja, somente os homens ricos poderiam votar. Então, naquele momento, os militares percebam que eles queriam promover, gente, uma modernização política. Dar voto a todos os alfabetizados. E não somente aos homens ricos. Ok? Eles tinham de fato essa ideia, eles tinham esse ideal. E por último, né, esses militares também tinham como desejo promover a nossa industrialização. Sim, os militares brasileiros tinham como objetivo levar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento econômico através do que, gente? Através do projeto industrial. Ah, Davi, então os militares, por exemplo, eles queriam abandonar a agricultura, eles esqueceram do meio agrário? Não, não esqueceram, mas também tinham interesse em investir em nossas indústrias. Então, gente, percebam que esse projeto dos militares, ele é o quê? Ele é totalmente antagônico, divergente do que era aplicado no Brasil naquele momento. Qual era o projeto brasileiro naquele momento? Monarquia, Dom Pedro II. Então, os militares tinham um projeto, que é um projeto que batia de frente com o projeto que estava em vigor. Ou seja, esse positivismo que aqueles militares seguiam, favoráveis à república, era o que, gente? Era totalmente antagônico à monarquia. Beleza? E aí, naquele momento, os militares brasileiros, pós-Guerra do Paraguai, irão fazer o que, gente? Várias e várias exigências. Uma delas, eles queriam ter o direito, né, ao pronunciamento público na mídia. Porque, gente, os militares foram proibidos por Dom Pedro II de se pronunciarem na mídia. Por exemplo, né, os tenentes-coronéis, os coronéis Cunha Matos e Sena Madureira, eles foram punidos, ok, por defenderem as suas ideias pelos jornais. Quer um exemplo?
o tenente Sena Madureira, ele vai criticar a prisão de um jangadeiro lá no Ceará, lá no Nordeste brasileiro. Esse jangadeiro, ele havia sido preso porque ele se negou a transportar escravos em sua jangada. E o Sena Madureira, como militar do Exército Brasileiro, né, como positivista, ele era o que, gente? Ele era contrário à escravidão. Então ele vai elogiar aquele jangadeiro, como ele foi até a mídia, e vai elogiar aquele jangadeiro e critica a prisão, obviamente, daquele jangadeiro. Ele é o quê? Ele é punido por Dom Pedro II. Ele é enviado para o sul do Brasil. Ele é transferido do Rio de Janeiro, da capital, para o Rio Grande do Sul. Então percebam, nesse momento, como os militares, né, eles eram polidos pelo Império. Os militares, né, não era permitido a eles uma participação maior, gente, dentro do governo brasileiro. Temos também, né, o interesse desses militares de que seu chefe, que o ministro da guerra, né, naquele momento, fosse o que, gente? Fosse o militar e não um civil. Até então, os ministros da guerra sempre eram o que, gente? Sempre eram civis, pertencentes a quem? À oligarquia brasileira. Além disso, né, também queriam que os militares não tivessem o que, gente? O dever de ser dever de polícia. Ou seja, naquele momento, eles não queriam servir, né, para a nação com o poder de polícia para quê? Para aprisionar escravos fugidos. Naquele momento, o exército brasileiro, a todo momento, né, ele era solicitado para capturar escravos que fugiam. E esses militares, o nosso exército, que era positivista, contrário à escravidão, não queria mais ter essa função, gente, de perseguir escravos que fugiam. Ok? Então, em todo momento, havia o quê? Houve o quê, gente? Após a Guerra do Paraguai, um embate de interesses entre os militares e a política imperial, a política de Dom Pedro II. Chegou um momento que essa política imperial vai ser o que, gente? Vai ser muito desgastante para esses militares. E o desgaste maior vai ser quando o tenente Sena Madureira ele é transferido, né? Após um conflito de interesses com o imperador. Quando o tenente Sena Madureira vai à mídia, reclama da prisão daquele jangadeiro, porque ele se negou a transportar escravos, e quando ele é transferido, naquele momento os militares perceberam que Dom Pedro II não iria permitir que aqueles militares tivessem o que, gente? Tivessem voz política no Brasil. Desse modo, o que ocorre? Aqueles militares deixam de apoiar Dom Pedro II. Ok? Então, Dom Pedro II, ele perde o que, galerinha? Ele perde o apoio dos militares. Já tinha perdido o apoio da Igreja Católica, agora ele perde apoio de quem? Perde apoio das armas, perde apoio do Exército Brasileiro. E aí percebam, esses militares, de fato, né, que tinham um projeto antagônico a Dom Pedro II, um projeto antagônico que era aplicado no Brasil, eles acreditavam que eles seriam o que, gente? Os salvadores da nação. Queriam acabar com a corrupção, queriam acabar com a miséria, com a fome no nosso território. Eles, de fato, tinham esse projeto, ok? Eles acreditavam nisso, se consideravam nacionalistas, patriotas, porque lutaram na Guerra do Paraguai, venceram a nação inimiga, né? Se venceram, muitos morreram, mas conseguiram derrotar um inimigo tão importante naquele momento em nosso território, tão importante no continente americano, um inimigo que poderia prejudicar os interesses econômicos do Brasil aqui na América do Sul. E aí, gente, então após a Guerra do Paraguai, os militares criaram de fato um plano, o que é acreditava que esse plano seria o quê? Seria a salvação do Brasil. Mas esse plano se chocava com o quê, gente? Se chocava com os interesses do Império. Desse modo, então, o Império deixa de ter o apoio dos militares. E aí, gente, o Dom Pedro II, ele perde apoio da Igreja e perde apoio das armas. Até esse momento, quem sustentava, então, Dom Pedro II no poder, gente? A oligarquia brasileira. Mas, na próxima parte, no próximo vídeo, nós iremos perceber, nós iremos entender como Dom Pedro II vai perder o apoio da oligarquia brasileira. Tudo bem? Queridos, dúvidas, questionamentos, por favor, deixem aqui nos comentários, beleza? Conto com vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau!